Olá, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a análise de estabilidade em sistemas dinâmicos, tá? Sistemas dinâmicos clássicos. Porque qual é a ideia de fazer essa análise? É ter uma noção de que o momento que eu tenho esse sistema dinâmico e eu aplicar sobre ele uma técnica de controle, seja com controlador tipo P, tipo D, tipo I, tipo PD, PI ou até mesmo PID, eu tenho uma noção de que qual a condição de estabilidade dele, o quanto ele é necessário eu manipular esses controladores para que ele possa ser estável. Isso a gente pode fazer a partir da malha aberta, tá? A partir do estado que está o sistema dinâmico. Então, nós vamos fazer essa análise, tá ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Que exemplo nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um sistema massa-mola, tá? Que vocês acho que é bem comum, todos devem conhecer, o pneu de carro funciona dessa forma, tá? Nós temos aqui uma massa, que então, ela vai ser aplicada uma força cada vez que a roda cai num declive, ou então passa sobre uma saliência. Essa energia da queda, ou então da transposição, ela fica armazenada aqui na mola, e ela é retirada através do amortecedor que tem aqui no centro. Então, o diagrama fica esse daqui, ó. Nós temos aqui a massa, nós temos a força aplicada, tá? E nos interessa a posição horizontal da roda no final do evento, né? Do sistema dinâmico. Temos aqui a mola, tá? E temos aqui o amortecimento. Então, o que é a equação diferencial? Nós temos a força aplicada igual a massa vezes a derivada segunda da variação da roda horizontalmente, verticalmente, mais a constante do amortecimento vezes a oscilação da roda, tá? Derivada primeira verticalmente, mais a constante elástica da mola, vezes a posição vertical da roda. Ok? Então, nós temos aqui no domínio tempo, tá? Então, o que nós teremos que fazer e como que nós vamos tratar para essa circunstância específica? Ou seja, um pneu de 25 quilos, tá? Um sistema massa de 25 quilos, uma constante do amortecimento de 100 e uma constante elástica da mola de 100. Então, para que a gente faça esse trabalho, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós temos que fazer algumas análises, tá? E uma delas, ela vai ser essa daqui, ó. Primeiro nós vamos trazer para o domínio frequência, porque não nos interessa o instante que as coisas acontecem, mas sim em que momento, em que frequência elas acontecem. Porque o objetivo do controle é evitar que a frequência aconteça. Se a frequência for zero, então está tudo estável, e é isso que nós buscamos num sistema de controle, tá? Depois nós vamos analisar a resposta ao degrau, resposta ao impulso, vamos analisar o diagrama de Bode, o critério de Nyquist, o critério de Routh-Hurwitz, o critério de Routh-Locus. São tudo critérios, são tudo técnicas que a gente utiliza para fazer uma análise de estabilidade no sistema dinâmico. E por último, nós vamos fazer a análise em malha fechada, ok? Com um controlador proporcional desse sistema. Bom, para nos auxiliar nesse processo, nós vamos utilizar, então, uma ferramenta computacional, que é essa daqui, ó, que é o ICLab. O ICLab, tu pode baixar diretamente do site deles, está aqui, ó, iclab.org. Essa é a tela inicial do site, você já entra aqui e já baixa a versão mais atualizada. É uma ferramenta open source, tá? Então você não paga por ela, tá ok? Mas só você não pode utilizar ela para fins comerciais, tá? Existem restrições, ela é open source, mas é utilizada para desenvolvimento educacional, ok? Então, utilizando a ferramenta ICLab, nós vamos fazer todas essas análises aqui. Vamos lá? Vamos começar, então, pela primeira parte aqui, que é analisar, trazer do domínio tempo para o domínio frequência, tá? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, então, aplicar a Teorema de Laplace. E algumas dicas aqui do Teorema de Laplace, né? Então, não vamos pegar todas as regras, que são muitas, vamos pegar a que a gente mais aplica. Então, se eu tenho uma determinada variável em função do tempo, quando eu aplico o Laplace, eu tenho a variável em função da frequência, ok? Agora, se eu tenho a variação dessa variável em função do tempo, no domínio frequência, eu tenho S vezes a variável no domínio frequência. Se eu tenho a variável na sua derivada segunda em função do tempo, eu tenho, então, o S ao quadrado, né, vezes a variável no domínio frequência. E se eu tenho a integral dessa variável em função do tempo, então eu tenho 1 sobre S vezes a variável em função da frequência, tá? Então, algumas regrinhas aqui de Laplace para a gente aplicar. Então, vamos aplicar aqui diretamente, ó. Temos aqui a nossa equação diferencial,
tá? No domínio tempo e vamos então trazer para o domínio frequência. Então, a função, uma variável em função do tempo, ela vira uma variável em função da frequência. A derivada segunda de uma variável em função do tempo, ela vira então a S ao quadrado vezes a variável em função da frequência. E aí o M continua o M. Derivada primeira em função do tempo vira S vezes a variável em função da frequência vezes o Rx que aqui estava. E a própria função em função do tempo, ela vira em função da frequência. Agora, o que a gente faz com essa expressão aqui? Ó? Notaram que nós temos y de s nas três equações. Então, vamos colocar ele em evidência, e aí nós temos essa expressão aqui. Agora, o que a gente faz? Vamos pegar essa expressão aqui, ó, que está multiplicando, e vamos passar para o outro lado, dividindo. Tá? E vamos pegar essa expressão que está aqui, então, isolar desse lado, né? Ela está multiplicando por 1, só não aparece ele aqui, e vamos passar para o outro lado, dividindo também. Então, nós temos essa expressão aqui, que y de s sobre f de s é igual a 1 sobre ms ao quadrado mais rxs mais cx. Ora, saída pela entrada, o que que é? Função de transferência. Temos aqui a nossa função de transferência, nossa g de s em malha aberta, tá? Do nosso sistema dinâmico, que é 1 sobre ms ao quadrado mais rx vezes s mais cx. Bom, o que a gente faz aqui, ó? É só uma manipulação matemática, tá? Que é retirar esse m daqui, para deixar com que o termo de maior grau, ele fique sempre com o índice igual a 1, tá? Então, o que nós vamos fazer? Para tirar esse m, nós vamos ter que dividir as duas expressões, tanto o numerador quanto o denominador, por m, tá? Então, 1 sobre m, tá ok? E aqui, ó, todos os elementos divididos por m. Aqui, como tinha m, então m sobre m vira 1, né? Isolamos, fizemos com que o índice de s ao quadrado virasse 1, tá ok? E aí, agora, o que nós aplicamos? Aplicamos os parâmetros, né? Nós tínhamos definido, então, que o pneu seria um pneu de 25 quilos, né? Que a taxa a constante do amortecimento seria 100, que a constante da mola seria 100. Aplicando os valores numéricos, temos aqui a expressão numérica da função de transferência em malha aberta desse nosso específico sistema massa-mola. Ok? Bom, então, uma vez que agora já temos essa expressão, agora já podemos fazer algumas coisas com ela. Por exemplo, podemos então calcular a resposta ao degrau, tá? Então, temos essa expressão, e como que nós vamos fazer a resposta ao degrau? Então, esses são os comandos que a gente vai fazer então nesse lab. A gente então cria uma variável s, tá? Para que ela seja frequência, por isso s percente s. Nós vamos aqui colocar o valor do numerador, o valor do denominador, tá? E aí aqui eu crio um sistema linear no domínio contínuo, tá ok? Do numerador sobre o denominador. Aqui eu crio um vetor que vai de 0 a 1, com passos de 0,05, tá ok? E aí aqui, então, eu peço, então, para que seja montado um vetor, tá? Um sistema para uma função degrau, para um degrau unitário, para um step, de t em g, ok? Então, é essa expressão. Aí, então, nós vamos utilizar o ICLab para fazer isso. Então, tá aqui o ICLab aberto para a gente dar uma olhada, tá? Então, vocês podem acompanhar daí. Então, o que nós fizemos? Nós vamos pegar aqui todas essas expressões da resposta ao degrau, ó, ok? Então, S, definimos o numerador, denominador. Aqui você pode botar cada uma, um de cada vez, né? Cada uma dessas funções de cada vez. Mas eu aqui estou utilizando um arquivo de cópia, então por isso que eles entraram todos ao mesmo tempo. E aí, no momento que eu dou um Enter, ele acaba plotando, ó. Essa é a resposta ao degrau. Isso quer dizer o quê? Olhando aqui, ó, é um sistema que ele é naturalmente estável. Mesmo em malha aberta, ou eu aplicando um degrau unitário, ele tem uma certa reação, e aí depois ele já tende à estabilidade. Talvez não estabilidade aonde eu queria, mas aqui em 5 segundos ele já está se tornando estável. É um sistema naturalmente estável, ok? Bom, aí agora, o que nós podemos ver aqui, tá? Então, o gráfico aqui já estava mostrando, nós também podemos ver a resposta ao impulso, ou seja, se eu der um impulso, uma pancada única, num tempo muito curto, o que acontece, então, com a saída? Então, praticamente é os mesmos códigos, só que em vez de utilizar o step, a gente vai utilizar o impulse, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, eu já tenho ele já descrito aqui num outro arquivo, ó. Vamos colocar aqui os arquivos, ó, tá? Então, a única diferença é que aqui eu coloquei impulse no lugar de step, tá?
E agora eu mostro aqui para vocês o impulso, ó. No momento em que eu aplico um impulso unitário com uma energia infinita, mas com um tempo muito curto, tá? O que que acontece? Ele tende a fazer uma reação, mas depois tende a baixar e voltar para o ponto que estava antes, tá? Ok? Então essa é a resposta ao impulso desse sistema. Seguindo a nossa análise aqui, tá? O que que acontece? Nós vamos usar agora o diagrama de Bode, tá? E o diagrama de Bode diz o quê? Ó? Que quando quando a fase ultrapassa 90 graus, desculpa, 180 graus, tá? O ganho em dB tem que estar na área negativa, tá? Tem que ser abaixo de zero. Se isso é verdade, é porque então o sistema é estável. Esse é o critério do diagrama de Bode. Então, pegando aqui os códigos para se gerar o diagrama de Bode, tá? Também a gente tem que gerar um vetor. Então, eu vou pegar aqui, eu vou simplesmente copiar eles, nós vamos colocar dentro do nosso Scilab, tá? Ok? Deixa eu só fechar essa janelinha aqui, ó, tá? Então, agora nós vamos traçar o diagrama de Bode. Está aqui, ó. Esse é o diagrama de Bode que foi definido. Qual o critério? Esse ganho tem que estar abaixo da linha de zero quando a fase ultrapassar 180 graus. Mas vejam, a fase nunca ultrapassa o menos 180. A fase sempre está abaixo de 180. E desde o início, ó, o ganho já estava abaixo de zero. Então isso significa o quê? Significa que nós temos um sistema que ele é naturalmente estável para qualquer valor de ganho proporcional que tu coloque quando ele estiver realimentado, tá? Então, essa é a interpretação, tá ok? Então, inclusive, quando você pedir para mostrar a margem de ganho, neste caso, ele vai, posso até mostrar para vocês aqui, ó, ele mostrou que a margem de ganho é infinita. Por que infinita? Porque qualquer valor proporcional que você colocar, esse sistema vai se tornar estável. Talvez não estável no ponto que tu quer, mas ele vai ser estável, tá? Mas aí é outros 500, ok? Então, essa é a análise do diagrama de Bode. Qualquer valor de KB que eu botar aqui, ó, do ganho de Bode, tá? Qualquer valor que eu colocar aqui, o sistema vai ser estável. É isso que o gráfico está dizendo, ok? Bom, lembrando que caso houvesse alguma região, né? Caso houvesse algum momento aqui, ó, em que o ganho estivesse acima de zero, tá? Então, o que que aconteceria? Ele te mostraria um valor de margem de ganho, tá? E aí, essa margem, tem que ter cuidado que no Scilab, essa margem é em decibéis, tá? Então, para converter para ganho adimensional, o que que tu tem que fazer? Tu tem que usar essa expressão aqui, ó. Tu vai ter que pegar a margem de ganho, que o Scilab vai te mostrar. No nosso caso aqui foi infinita, então não tem problema nenhum, tá? Qualquer valor que tu colocar, ele vai ser estável. Mas pode acontecer de lhe aparecer um valor, 6. 6 não quer dizer ganho de 6, quer dizer 6 decibéis, tá? Então, para isso, nós temos que pegar o ganho em decibéis, dividir por 20 e colocar no expoente de 10. Aí tu vai ter o teu ganho adimensional, ok? Bom, essa é a análise do diagrama de Bode. Agora vamos à frente. Analisando o diagrama de Nyquist. O que o Nyquist diz? Nyquist, ele fala o seguinte, que num sistema em malha aberta, tá? Ele tem uma expressão que Z é igual a P mais N. O que significa o Z? O Z é o número de polos em malha fechada, quando tu fechar a malha, será o número de polos, tá? Que se encontra no plano, no semiplano direito do domínio S, que possui parte real positiva. Ora, o que é um polo que tem a parte real positiva, que esteja no semiplano direito do plano S? Seria um sistema instável, tá? Então, qual é o meu objetivo aqui? Que o Z seja zero. Se o Z for zero, é porque não tem nenhum polo no lado direito do semiplano, tá? Ok? Então, bom, mas aí nós temos o P e o N. O que vai ser o P? O P é o número de polos em malha aberta que está no plano direito, que tem a parte real positiva. Então, vamos lá, ó. O nosso sistema, está aqui a nossa equação característica, que é o denominador da função de transferência. Então, nós pegando a função característica e igualando ela a zero, nós tiramos, então, as raízes, tá? Então, se você quiser calcular, você pode fazer o cálculo através da fórmula de Bhaskara, ok? Mas aqui a gente já está usando esse Scilab, a gente já pode fazer valer, então, essa ferramenta, né? Então, olha aqui, ó. Se eu pedir para fazer as raízes da equação característica, a instrução é ROTS, tá aqui, ó, menos 2 e menos 2. Isso significa o quê? Que nós temos duas raízes e ambas estão em cima da mesma posição.
em menos 2. Ou seja, T igual a 0. Não há nenhum polo, tá, no semiplano direito. Tá ok? Todos os polos estão no semiplano esquerdo. A parte real é negativa. Não tem nenhum com parte real positiva. Então, P é igual a 0. Aí agora vem o diagrama de Dykes. E o N o que é? O N é o número de volta que o diagrama de Dykes faz sobre o ponto menos 1, tá? No sentido horário, ok? Então, para isso, nós temos que traçar o diagrama de Dykes, tá? Então, tá aqui os comandos, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos o controlador, que no nosso caso a gente vai colocar como 1, né? Então, 1 representa um fio. O que é um ganho igual a 1? O que entra é a mesma coisa que sai. Isso também corresponde a um fio, ou seja, algo vezes é igual a 1. Aqui está a nossa função de transferência, nosso G, e o H é quando eu fizer a realimentação, é o nosso sensoriamento. H é o sensoriamento, porque nós vamos colocar ele igual a 1, tá? Então, na prática, vai ficar somente a função G, né? Porque os outros dois são 1, e eles estão multiplicados aqui, tá? Então, vamos lá, ó, vamos criar, então, um diagrama de Dykes, para vocês darem uma olhadinha, tá? Deixa eu devolver aqui o Scilab para vocês olharem. Então, criamos aqui um sistema linear, e aqui pedimos para traçar o diagrama de Dykes, tá? Deixa eu só tirar fora esta figura, para que ele possa criar o diagrama. Agora ele vai dar uma pequena paradinha, mas a gente retoma ele, sem problema nenhum. Ok. Vamos ver aqui. Aqui, tá. Eu vou abrir ele novamente, tá? Ele deu uma pequena paradinha. A gente abre ele aqui e recomeça ele, sem problema, tá? Ok? Coloco aqui os comandos e peço para traçar o diagrama de Dykes. Está aqui o diagrama de Dykes. O que me importa nesse diagrama? Eu tenho que achar o ponto menos 1. O ponto menos 1 está aqui, ó. Exatamente nessa posição. Aqui é o ponto menos 1, ó. Menos 1, 0. Então, e aqui está o gráfico, ó. Ele dá uma volta aqui, ó. Mas ele está dando uma volta em torno do 0. Ele não está dando uma volta em torno do menos 1, tá? Então, qual é a interpretação disso? A interpretação é que nós temos um z igual a 0. Não há nenhuma volta sobre o ponto menos 1. Tá? Então, se P é 0 e o... desculpa, aqui não é 0. E o N é igual a 0, tá? Então, Z, P é 0, N igual a 0, ou seja, não há nenhum polo em malha aberta no semiplano direito. Não há nenhuma volta sobre o ponto menos 1, 0 mais 0 é igual a Z igual a 0, tá? Então, Z é igual a 0. Quando fechar a malha, não haverá nenhum polo no semiplano direito. É isso que o critério de Dykes diz. Então, esse sistema é um sistema naturalmente estável. Bobate, né? Porque a gente fez lá o diagrama de a resposta ao degrau e ele estava realmente, ele tendia a estabilidade. Mas vamos lá, vamos usar os critérios. O critério de Routh-Hurwitz, o que ele diz? Ele diz o seguinte, tá? Que uma vez que você monte a tabela de Routh-Hurwitz, tá ok? E a tabela é montada dessa forma aqui, ó, através dos índices de cada um elemento de S, tá? Se tu pegar a coluna da esquerda, ele não pode mudar o sinal duas vezes. Se começa positivo, ele pode virar negativo, mas não pode voltar a ser positivo, tá? O sinal não pode mudar duas vezes. Na prática, ele não pode ser negativo. Uma vez que ele virar negativo aqui no meio, entendeu? Ele tende a voltar a ser positivo, tá? Então, na prática, é isso que acontece, ok? Mas então, vamos lá, ó. Pegando uma equação genérica, como é que seria ela para segundo grau, que é a nossa equação característica? Ela vai só até o A2, né? O N é igual a 2. Se o N é igual a 2, então, o A na N está aqui, o A na N menos 1 está aqui, isso vai até quando o A for 0, ok? Então, o A2 quem é? O A2 é 1, o A1 é 4 e o A0 é 4. Tá aqui, ok? Aí agora o B1 que eu preciso calcular para montar a tabela, né? A tabela se monta, né? O A na N, A na N menos 2, né? Aqui na N menos 1, A na N menos 3, e depois começa, né? O B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Como é que a gente monta o B1? O B1 vai ser o quê? Vai ser esse elemento vezes esse, menos esse vezes esse. Sempre assim, tá? Sempre nessa ordem. Esse de baixo é esse vezes esse, menos esse vezes esse, tá? Então, montando ele aqui, ó, nós chegamos, então, a um B1 igual a 4, e aí, então, é só trocar os valores, tá? Aqui é o A2, aqui é o A0, aqui é o A1, aqui é o B1, aqui, como não tinha nada, então é 0, a gente bota 0, porque tem que fechar, né, eu preciso desse elemento para poder calcular esse daqui, tá? E a gente percebe que aqui é mais 1, mais 4, mais 4, ou seja,
vai tornar o sistema, ok? Ele mostra, então, aonde as raízes vão estar, tá? Quando a gente fechar a malha e alterar o valor do ganho proporcional, tá? Então, à medida que a gente for alterando o ganho proporcional, para onde que as raízes vão se deslocar? Então, como é que a gente faz isso? Esse é o comando, tá? Então, o comando aqui, o nome é Evans, porque Evans foi o pesquisador que descobriu o local das raízes, o root locus. Então, esse lab, ele considera, então, o comando o nome de Evans, tá? Então, pegando aqui, ó, o diagrama de root locus e colocando, então, no ICLab, o que que nós temos? Pegando aqui, deixa eu só dar alguns entros para poder enxergar na tela, tá? E aí ele vai traçar o... Tá. Como ele botou dois gráficos na mesma tela, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar esse gráfico e vou pedir para que ele escreva novamente, que daí fica só um único gráfico, tá? Ó, interpretando esse gráfico, o que que nós temos, ó? Nós temos dois polos na mesma posição, em cima do menos 2, ó, tá? 0, menos 2, os dois polos estão aqui, e quando realimentarmos e começar a alterar o ganho proporcional, um polo vai subir e o outro polo vai descer. Mas notem, em nenhum momento eles vão para o lado direito, em nenhum momento eles vão para o lado a parte real positiva. Portanto, não importa o valor de K que tu coloque, o sistema vai ser sempre estável. Ok? Bom, e aí... só para voltar aqui um pouquinho, né? Então, aqui está o diagrama só para vocês darem uma olhadinha, que a gente retirou, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer análise de malha fechada. Então, nós temos aqui a equação, tá? Essa é a nossa equação de malha aberta, essa é a equação diferencial no domínio frequência, tá? Que define, então, a saída pela entrada, tá? Então, o que que nós temos aqui? Aqui nós temos o controlador, aqui nós temos a planta, aqui nós temos o sensoriamento, nesse caso é igual a 1, tá? Aqui o controlador vai ser um KP, aqui uma retroalimentação negativa e aqui a nossa referência, tá? E aí o que que nós vamos fazer então para verificar o elemento de saída? A equação de transferência em malha fechada, ela vai ser o quê? É o controlador vezes a planta sobre 1, caso aqui seja uma realimentação negativa, aqui é mais, caso aqui fosse positivo, aqui seria menos, nesse caso é negativo, então aqui é mais o controlador, a planta vezes o sensoriamento. Essa é a regra, tá? Então, alterando os valores aqui, ó, né? Aqui, então, o nosso controlador é KP, que é um valor que eu posso alterar, é um parâmetro que eu posso alterar, tá? Aqui nós temos a nossa planta sobre 1 mais KP vezes a nossa planta vezes o sensoriamento, que esse caso é 1. Então, pegando aqui o denominador, só fazendo, então, a multiplicação do 1 e trazendo o KP para multiplicar aqui em cima, né? Para ficar bonitinho, ó. Então, nós temos 0,4 KP, tá? Sobre S2, S ao quadrado mais 4 vezes S mais 4. E aqui, 1 mais 0,04 KP sobre S ao quadrado mais 4S mais 4. Aí, agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Essa soma de 1 mais isso, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum vai ser, então, essa equação. Então, essa equação, ela aparece aqui, porque ela vai multiplicar por 1. E aqui, então, ela se subtrai, ela vira 1, né? E pega somente o 0,04 KP. Com isso, o que que nós temos? Ó, olha o numerador e olha o denominador. Ambos, nós temos uma divisão cujos denominadores são iguais, então eles podem se anular. E aí resulta na malha fechada em 0,04 KP, mais essa expressão, mais 0,4 KP, tá? Como o KP ela vai ser uma constante, é um número que eu vou colocar, então eu posso já botar essa soma aqui, ó. E aí nós temos o quê, ó? A equação em malha fechada vai ser 0,04 KP sobre S ao quadrado mais 4S mais 4 mais 0,4 KP. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, se esse controlador aqui, a gente botasse simplesmente um fio, apenas retroalimentasse, mas colocasse um fio aqui, ó, não houvesse controlador, esse fio seria 1, né? Então, nós teríamos o quê? 1,004 e aqui 1,004 mais 4, ou seja, 4,04, tá? Essa seria a minha expressão em malha fechada. Então, com isso, a gente percebe claramente que continua tendo dois polos, tá? E não importa o valor que eu colocar aqui no KP, os polos vão ter parte real sempre negativa. É isso que a análise de estabilidade me diz. Então, quer dizer, eu tenho um sistema bom, que ele é naturalmente estável,
tá? Então não vou precisar muita força para isso. Um controlador P já vai garantir que ele esteja estável, e cabe a mim agora apenas levar ele para os polos para a posição desejada, para o valor exato, aonde eu quero o nível de estabilidade. Por quê? Uma coisa é ele ser estável, outra coisa é o tempo que ele demora para ser estável, tá? E em que posição ele se torna estável, ok? Mas isso é coisas que a gente vai ver, então, daí já na parte de controle. Para isso que servem, então, os sistemas de controle clássicos. Tá ok? Então era isso, espero que tenham gostado e logo logo eu já posto alguns outros vídeos mostrando como que se a gente então implementa os controladores, tá? Que a gente vai utilizar para esses sistemas dinâmicos, beleza? Até mais então, gente.